Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao entendimento da morfologia floral. Na aula anterior, nós vimos os aspectos relacionados à atração, que também estão relacionados à sexualidade das plantas com flores. Mas hoje nós vamos focar com precisão os aspectos relacionados ao sexo, ou seja, outros compartimentos que estão na flor que possibilitam a reprodução sexuada. Como já vimos antes, o ciclo de vida diplobionte é aquele que ocorre nas angiospermas, mas com uma particularidade. A alternância de gerações, ela ocorre de uma forma diferente, porque a geração gametofítica está confinada nas flores. Então, os gametas, eles não têm vida livre, o gametófito não tem vida livre, como é o caso das samambaias. Nós vamos ter o gametófito e os gametas protegidos e reduzidos, confinados dentro da flor. Vamos ver aonde. Então, nós já vimos essa figura antes, vimos que as flores possuem os ovários, nos ovários existem óvulos, e os óvulos são tegumentos ao redor de estruturas chamadas saco embrionário. E o saco embrionário é o que restou na evolução do gametófito e que agora é reduzido a apenas 7 células e 8 núcleos. No ciclo de vida das plantas, nós vamos ter folhas modificadas que portam microsporângios, que produzem micrósporos, são elas as anteras com seus sacos polínicos, que vão sofrer meiose e formar esporos. Esses esporos se dividem primeiro em 2, portanto, o esporo germinou, produzindo um gametofito. Esse gametofito é levado até o estigma, o pólen germina e vai transferir 2 núcleos espermáticos para o saco embrionário, promovendo assim a fecundação. Então vamos ver mais detalhes a esse respeito. Bom, primeira coisa, nós temos que entender bem como a geração gametofítica está presente dentro da flor. Nós vamos ver aqui um pouco mais de detalhe. Então, o estame, ele é homólogo a uma folha que porta esporângios. E na antera, nós vamos ter esses esporângios. Os esporângios, do tipo microsporângio, vão produzir grãos. Esses grãos, no início, são haploides, portanto, são esporos. Quando eles se dividem internamente, formando 2 células, nós temos a germinação desse esporo, ou seja, a formação de um gametófito masculino. Esse gametófito masculino vai crescer mais quando cresce o tubo polínico. Já do lado feminino, que nós vamos ter? Nós vamos ter 1 ou 2 tegumentos, são essas estruturas externas, que protegem um gametófito feminino. Então, por que isso é um gametófito? Porque ali o tecido esporígeno também sofreu meiose, mas tem uma série de transformações, há uma variação. Você tem a formação de um esporo, esse esporo germina, ocorrem mitoses, e na maioria dos casos, nós temos a formação de um saco embrionário que é formado por 7 células com 8 núcleos. Então, nós temos aqui a oosfera, as 2 sinérgides, 3 antípodas, que estão do outro lado da micrópila, e 2 núcleos polares. Então, essa oosfera e esses núcleos polares são as estruturas que vão receber os núcleos espermáticos, portanto, vão ser fecundados. Nós vamos ter um núcleo espermático se unindo aos núcleos polares, formando um tecido triploide, que é um endosperma, e nós vamos ter o outro núcleo espermático se unindo à oosfera, formando um zigoto, que é 2N. A isso nós damos o nome de dupla fecundação ou tripla fusão. Meio complicado.
Então, nós já vimos numa aula anterior aspectos relacionados ao perianto. E hoje nós vamos detalhar androceu e gineceu. Então, androceu e gineceu são verticilos mais internos aos verticilos de proteção e de atração, que são cálice e a corola. Então, o androceu vai ser o verticilo seguinte, ou seja, o andar de folhas seguinte, que porta as estruturas masculinas. E mais internamente, nós temos o verticilo do gineceu, que porta as folhas femininas. Existem 300 mil angiospermas, e sempre assim, com exceção de uma espécie. Existe uma espécie no México em que há uma inversão da posição. Ela e só ela. Então vamos falar do androceu. O androceu é o conjunto das partes masculinas, né? É o conjunto de estames. Ele pode ser muito diversificado. Nós podemos ter androceu com estames livres. Nós podemos ter androceu formando um tubo, como a gente vê aqui, ó, tudo isso aqui é androceu, todos os estames fundidos, formando um tubo, e por dentro desse tubo passa a parte feminina do estilete, o estigma. Podemos ter o androceu com as peças fundidas, as pétalas ou as tépalas, e aí nesse caso o androceu está fundido a um hipanto. Então, no androceu nós vamos ter os estames, e os estames são compostos pelo filete, que é um cabinho, o conectivo, que é uma estrutura de adesão que une as duas anteras, e as anteras vão ser formadas por duas tecas, e essas tecas têm dois sacos polínicos. Então nós temos aqui, ó, um saco polínico e aqui uma região de abertura. Então notem que essa teca já está aberta e os grãos de pólen estão prontos para serem libertados. Aqui no interior a gente pode ver, olha, um pedacinho do filete, e esse tecido que está aqui é chamado de conectivo. Notem a presença também de um feixe vascular que nutre essas anteras. Aqui nós temos uma antera com grãos de pólen e aqui em detalhe um grão de pólen muito ampliado ao microscópio eletrônico de varredura. Então, as anteras podem se abrir de várias formas. Isso vai ser muito importante na classificação, para a gente identificar plantas e também na polinização. O tipo mais comum é a abertura longitudinal ou rimosa, né? Ela se abre ao longo do seu maior eixo. Também existe a abertura poricida, nós vemos aqui pequenos poros, e isso é muito característico de alguns tipos de polinização. E a abertura valvar, que são tampinhas, ó, que se levantam, são tampinhas, e essas tampinhas são características de um clado das Lauraceae. Os pólens têm uma grande variedade. Nós podemos ter pólens alongados, triangulares, com sacos aéreos, pólens que são espiculados, que são reticulados. Toda essa ornamentação, ela ocorre numa parede externa chamada esporopolenina. Esporopolenina é uma substância muito, muito resistente. Ela resiste milhões e milhões de anos em sedimentos e ela resiste ao ataque de muitas substâncias químicas. Então, muito do que a gente conhece da evolução das plantas e da evolução do clima na Terra se deve à resistência da esporopolenina e ao fato dessas ornamentações serem características de cada grupo de plantas. Então, alguns pólens vão ter textura lisa, outros vão ter textura rugosa, muitos tipos de desenho na esporopolenina, outros pólens têm uma abertura só, outros têm várias aberturas. Então, a combinação dessas características permite identificar a planta de origem. E esses pólens se espalham por todo lugar. Quer dizer, se eu passar o dedo em qualquer lugar da Terra, eu encontro pólen, porque o pólen pode viajar muito. E assim, a gente pode analisar sedimentos antigos, com milhões de anos, e ter uma ideia da flora que existia nesses locais. Bom, com relação ao gineceu, que nós precisamos saber que o gineceu é o conjunto de carpelos.
e que o carpelo é uma folha modificada. A ideia que nós temos é que ao longo da evolução, essa folha carpelar, essa folha com esporângios, esse megasporofilo, essa folha que porta esporângios, se dobrou e depois se fundiu. Nós temos exemplos disso, por exemplo, na Tasmânia, que é uma folha que não é muito bem fundida. Ela tem uma região receptiva, que é um estigma, mas ela mostra muito bem a sutura do carpelo. Aqui nós temos um ovário de uma leguminosa que nos mostra bem essa natureza foliar, porque é um ovário que é formado por um carpelo só. Então nós temos a folha aqui, ó, com um mesofilo, uma epiderme externa, uma epiderme interna, aqui um feixe vascular dorsal, como toda folha tem, uma nervura central, feixes vasculares na margem, e aqui nós temos uma estrutura vascular que vai irrigar um óvulo. Então isso é um carpelo. Dessa forma, nós podemos ter flores que possuem o pistilo completo, que vem a ser um carpelo com uma região que a gente vai chamar de ovário, uma região basal dilatada, que porta os óvulos, que a gente vê aqui, uma região alongada, geralmente alongada, que é o estilete, e uma região receptiva, que tem características especiais para receber o pólen, que é o estigma. Então aqui nós vamos observar em primeiro lugar estigmas. Os estigmas são assim papilosos, normalmente úmidos, eles auxiliam a adesão do grão de pólen e também eles têm água e açúcar, que ajuda a estimular o grão de pólen a germinar, mas também a nutrir o grão de pólen. Então o grão de pólen cai nessa região receptiva que é o estigma e ele vai se desenvolver no meio de um tecido que é chamado tecido transmissor. Então ele é um tecido especial. Nós temos aqui essas 4 figuras que mostram várias posições de corte de um mesmo estigma e de um estilete. Então vejam, nós temos um estilete aqui que se divide, então são 5 estigmas, nós vemos papilas e nós vemos o tecido transmissor quando visto num corte transversal. Então o tecido transmissor é um tecido mais frouxo e por dentro desse tecido um grão de pólen vai crescer até atingir o ovário para fecundar o óvulo. Bom, o gineceu pode ter os carpelos livres, quando eles aparecem na forma de uma folha carpelar independentes um do outro, quer dizer, eles estão presos ao receptáculo, à base da flor, mas a gente individualiza cada pistilo, cada carpelo. Então veja, tem uma região estigmática aqui, um estilete e um ovário. Em corte anatômico, vejam, uma série de folhas carpelares com as regiões estigmáticas e óvulos no seu interior. Então, esse é um exemplo de ovário apocárpico, quer dizer que os carpelos são livres entre si. Mas o tipo mais comum, que a gente está mais acostumado a ver, é o ovário sincárpico, que é aquele ovário no qual existe um pistilo só, mas ele é formado por vários carpelos. E a gente cortando consegue identificar esses carpelos. Então vejam, num corte transversal de uma flor como a do lírio, a gente ainda consegue identificar a presença da folha carpelar. Então vejam só, ó, uma folha, outra folha e outra folha. Essa região é a região das placentas, que se ligam aos óvulos, que vão nutrir os óvulos, mas a gente ainda identifica as folhas carpelares. No corte anatômico também. Vejam só, uma folha com sua nervura dorsal, outras nervuras. Então, o que nós temos aqui? Uma epiderme externa, um mesofilo e uma epiderme interna. E aqui dentro nós vamos ter os esporângios, que contêm os sacos embrionários, né, que são os gametófitos germinados.
Bom, aqui nós comparamos essas duas aparências. Então vejam, uma flor com ovário apocárpico, então eu vejo cada ovário, cada pistilo independente. Aqui mais um. E aqui eu tenho um ovário sincárpico, em que a gente percebe um pistilo só, mas olha, ainda tem 3 estigmas, então eu consigo saber de cara que esse ovário é formado por 3 folhas carpelares. Agora, nós vamos falar sobre a posição do ovário. Existem 2 situações, 2 possibilidades, o ovário súpero e o ovário ínfero. Mas existem 3 tipos de flores. Nós temos ovário súpero com a flor hipógena, nós temos ovário súpero com a flor perígena e nós temos o ovário ínfero, que tem uma flor chamada epígena. O que isso quer dizer? Muita gente erroneamente pensa que o ovário súpero é aquele que está acima das pétalas. Não é isso. O ovário súpero é um ovário que está sobre o receptáculo e que não tem hipanto fundido ao ovário. Então nós temos o ovário súpero sem hipanto, então eu tenho as peças externas livres e o receptáculo aqui. Então nós temos a flor hipógena, mas eu posso ter uma situação em que pétalas, sépalas e estames estão fundidos, formando um hipanto. Então o ovário ainda é súpero, porque esse hipanto não está fundido ao ovário. E aí a flor é perígena. Perígena quer dizer que está ao redor do gino. Gino é o gineceu. E eu tenho uma situação em que esse hipanto está fundido, totalmente fundido ao ovário. Então aí o ovário é ínfero e a flor é epígena. Vamos ver isso em fotos. Então, essa condição mais comum, eu tenho aqui uma flor e aqui está o meu gineceu, né? Ó, aqui o ovário, aqui o estigma. O ovário dilatadinho vai formar um legume. Da mesma forma, eu tenho aqui ó, o ovário livre das demais peças com estigma aqui. Então, isso é uma flor, essas são flores hipógenas. Bom, para a gente entender o ovário ínfero, a gente tem que entender uma estrutura chamada hipanto. O que vem a ser um hipanto? Um hipanto é uma estrutura formada pela fusão de 3 verticilos ou mais diferentes. Então, o que vem a ser isso? Vem a ser a fusão entre sépalas, pétalas e pelo menos um verticilo de estames. Nesse caso, eu tenho 3. Então, essa fusão forma uma estrutura anexa e também, nesse caso, eu tenho a concavidade aqui do receptáculo. Aqui numa imagem real, olha, sépala, pétala e os estames. Estão tudo formando essa estrutura abaulada. Mesma coisa aqui. Mas notem que nesses casos eu tenho o hipanto, mas o ovário está livre, né? Nesse caso é apocárpico, são vários ovários, né? São vários pistilos. E nesse caso é um ovário sincárpico, mas notem que o ovário está livre do hipanto. Então, se está livre do hipanto, o ovário continua sendo súpero, mesmo ele estando colocado num nível abaixo das pétalas. Então, flor perígena também tem ovário súpero. Então, o ovário súpero não tem a ver com estar acima ou abaixo das pétalas, tem a ver com estar fundido ou não ao hipanto. Então, vamos ver uma flor perígena, que é a flor que tem o hipanto, mas com ovário livre do hipanto. Então, esse é um ovário súpero com flor perígena. Agora, se houver hipanto e esse hipanto estiver fundido, quer dizer, não dá para separar fisicamente o hipanto do ovário, está tudo fundido numa peça só, eu tenho o que se chama ovário ínfero, e aí, nesse caso, a flor é epígena. Então, temos aqui ó, outro caso de ovário ínfero, tem um hipanto fundido e todas as peças
saem aqui acima do ovário. Bom, um outro aspecto que a gente tem que entender é o número de elementos que compõem um ovário. Então, muitas vezes, um ovário é composto por vários carpelos. Nesse caso, ele é chamado de pluricarpelar. São muitos carpelos. Então, vejam aqui. Eu faço um corte de um tomate e eu enxergo, olha, 2 compartimentos. E tenho aqui 2 placentas. Então, são 2 carpelos. Nesse caso, eu tenho 3 folhas carpelares, olha. Eu tenho 3 placentas. E nesse caso, eu tenho 3 espaços. Vejam, são 3 lóculos. Então, independente do número de carpelos, eu vou ter o número de espaços. Cada espaço é um lóculo. Nesse caso, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 carpelos, 5 placentas. E aqui estão os óvulos. Então, é um ovário com 5 carpelos e 5 lóculos. Mas eu posso ter uma situação em que eu tenho vários carpelos, portanto, um ovário pluricarpelar, mas um lóculo só, um espaço só. Então, vejam aqui no caso do melão. Como é que eu sei que esse ovário tinha vários carpelos? Porque eu vejo aqui, ó, 3 placentas, 3 regiões que portam óvulos, mas dentro de um espaço só, um lóculo só. Aqui a mesma coisa. Eu tenho várias folhas carpelares, mas um único espaço. No caso do maracujá também. Vejam, eu tenho 3 placentas, mas eu tenho um único espaço. Então é um ovário tricarpelar, tem 3 carpelos, mas um lóculo só. Bom, dentro dos lóculos, eu tenho uma característica chamada placentação. A placentação é a disposição de placentas no lóculo. Então, vejam esses esquemas de ovários em corte. Então, aqui eu tenho um carpelo, outro carpelo, outro aqui e outro aqui. Vejam que o ovário está dividido por paredes. Essas paredes são chamadas de septos. É um septo. Mas nesse ovário aqui eu não tenho septo. Então, esse conjunto de características é o número de carpelos, o número de placentas e a presença ou não de septo. E a posição dos óvulos vai nos dar a placentação. Não tem interesse aqui em explicar todos os nomes, mas a gente pode perceber que esses óvulos aqui estão num eixo central, é uma placentação axial. Esses óvulos aqui estão na parede do ovário, é uma placentação parietal. Em outros casos, veja, está na base. Em outros casos, pode estar no ápice. Então, existem muitas placentações diferentes. Isso é muito importante para entender o relacionamento filogenético das famílias e a evolução. Um tipo de placentação é a placentação marginal, é o tipo mais básico. É um ovário unicarpelar, unilocular, é uma folha carpelar dobrada, portanto, vejam, é uma folha que se dobrou e na margem da folha nós temos um óvulo, aqui é o dorso da folha. Então a gente chama de placentação marginal, é a placentação típica das leguminosas. Aqui nós temos outras placentações em fotografias, a placentação na parede, parental, a placentação central livre, que não tem septo nenhum, a placentação axial, num eixo central, a placentação apical, a placentação basal. Bom, um outro aspecto que a gente tem que entender é a respeito da sexualidade das flores e das espécies. Então eu posso ter flores que nós chamamos de monoclinas. O que quer dizer monoclina? Quer dizer que tem os 2 gametófitos, portanto os 2 sexos, num leito só, numa cama só. Cline quer dizer leito. Então são as flores mais comuns que a gente está acostumado a ver, aquela flor clássica dos livros. É aquela flor que tem lá um ovário, né, ou muitos, e tem estames. É aquela flor bem didática. Em corte a gente vê, ó,
o ovário no meio e numerosos estames ao redor. Então, aquela é a flor monoclina. Aqui temos exemplos de flores monoclinas. Quando a flor é monoclina, nós dizemos que a espécie é hermafrodita. Então veja, aqui eu tenho estames por fora, numerosos, e pistilos livres entre si no interior. Uma flor monoclina. Aqui é a mesma coisa. Agora, existe uma outra situação em que eu tenho flores diclinas, ou seja, em dois leitos. A espécie vai ser chamada monóica quando essas flores pistiladas e estaminadas estão no mesmo indivíduo. É o caso do metópio. Então eu tenho uma flor masculina, ou melhor ainda, dizer uma flor estaminada, ó, ela só tem estames, ou pelo menos só tem estames funcionais. Ela pode até ter um ovário não funcional. E essa flor aqui é uma flor feminina ou uma flor pistilada. Ela só tem pistilos e não tem estames. Nesse caso, uma planta aí muito comum, a poinsettia ou alegria de salão, né, a eufórbia, nós temos essa estrutura vistosa que é formada por brácteas e que tem uma inflorescência muito curiosa. Na verdade, as flores são muito reduzidas aqui e essa flor ela tem uma inflorescência complexa, em que isto aqui é uma flor feminina, olha aqui, com um ovário. As flores masculinas são representadas basicamente por pequenos estames e tem um grande nectário aqui. Então, isso tudo é uma inflorescência chamada ciátio e essa é uma espécie, portanto, monóica. Agora, nós podemos ter coisas mais vistosas, como no caso das abóboras. Então, na aboboreira, nós temos flores masculinas muito grandes, flores femininas muito grandes também. Aqui eu já vejo uma abobrinha se formando. Muito bem. Então, existem casos em que as flores de sexos separados estão na mesma planta, mas existem casos que elas estão em plantas diferentes. E aí nós vamos dizer que essas espécies são dioicas, duas formas. Vejam o caso da amora. Na amora, eu tenho uma árvore que possui flores masculinas, flores em amentilhos, esse tipo de inflorescência, que solta, que balança e libera pólen transportado pelo vento, que vai cair em outra planta com flores femininas. Essas flores têm estigmas plumosos que melhor capturam pólens vindos pelo vento e isso dá origem às amoras. Essas duas flores estão em plantas diferentes, então é uma espécie dioica. Já me ocorreu de uma pessoa chegar para mim, professor, eu tenho uma amora, está dando problema, eu comprei a amora, mas nunca deu amoras, a árvore está grande e não dá amoras. Por que não dá amoras? Porque ele comprou uma árvore masculina. Você tem que comprar uma árvore feminina e tem que ter uma árvore masculina por perto. É o mesmo caso do kiwi. Então, o kiwi actínia, ele tem flores masculinas e flores femininas, em plantas diferentes. Como essa é uma espécie de interesse comercial, hoje já até é vendido o kiwi enxertado. Você pode ter uma planta em que enxertaram lá uma planta masculina sobre a planta feminina. Claro, elas não cruzam, o cruzamento se dá pelo pólen, mas você pode comprar uma planta de kiwi que tem um ramo de planta masculina. E aí, quando você tiver as duas flores, você pode ter a polinização. Então, em síntese, os carpelos e os estames são folhas modificadas que portam esporângios. O androceu é o conjunto das partes masculinas, o gineceu é o conjunto das partes femininas. O ovário pode ser súpero se não houver hipanto, ou se ele existir, se houver hipanto e ele for livre do hipanto. Mas o ovário é ínfero se ele estiver soldado a um hipanto. As flores podem ser monoclinas, quando nós temos os dois sexos na mesma flor, ou diclinas, quando eu tenho sexos diferentes em flores diferentes.